Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Sabemos já que o anticristo já está às portas, está perto de se manifestar, e acredito eu, que em menos de 5 anos isso vai acontecer. Não, 5 anos é pouco. Acredito que até 2030 ele já vai se manifestar. Essa é a minha previsão. Estou dizendo que é uma profecia determinante de que será assim. Essa é a minha previsão. Então ele já está às portas. Por quê? Porque eu tenho observado muitas coisas. E uma das coisas que eu fico pensando, como será a religião do anticristo? Como será a religião que será a religião dominante, no governo do anticristo? Eu penso no seguinte: essa religião, ela não pode ser uma religião diretamente contra Deus, não pode. Porque a maioria do povo da terra, eles acreditam em Deus. Uma grande parte são os cristãos, outra grande parte, uma pequena parte, os judeus, mas que estão espalhados em todo o mundo, e também os muçulmanos, que têm Deus como Alá. Ou então, levantar uma religião que fale contra Deus, ainda tem pessoas que não se definem como cristãs, mas acreditam em Deus. Então, levantar uma religião que fale contra Deus seria dar um tiro no pé, E o anticristo, ele é muito inteligente, ele não vai fazer isso. Então, eu acredito que a religião do anticristo já está acontecendo e os cristãos não estão percebendo, estão praticando esse tipo de religião. É uma religião que determina que você serve a Deus como você quer servir a Deus. Você vai acreditar em Deus como você quer acreditar em Deus. Você vai acreditar até mesmo em Jesus Cristo como você quiser. E como é que eu posso dizer que essa religião já está em nosso meio? Tudo isso é o pressuposto, isso aí não é nada determinante. Então, uma das coisas que eu tenho visto e que agrada a todos os tipos de pessoas, menos os ateus, mas que agrada a todos os tipos de pessoas, de todas as religiões, mesmo quem não se define por religioso ou diz ter uma religião, elas gostam desse tipo de coisas que estão se praticando. Isso está nas redes sociais. Está nas redes sociais. Isso é algo que surgiu, acredito eu, nas igrejas pentecostais. E hoje ela é determinante, a palavra determinante, nas igrejas neopentecostais. Mas as igrejas pentecostais também causam muito isso. E pessoas que não são nem mesmo religiosas, elas também causam esse tipo de coisa. Elas estão praticando esse tipo de coisa. Está nas redes sociais, e tu deves fazer isso também. Eu acredito que tu faz isso de vez em quando. Ou faz sempre, ou faz muito. E você deve parar com isso. Porque é uma mensagem que é colocada nas redes sociais, mas ela não é uma mensagem completa. Ela não é uma mensagem que determina para quem deve ser essas palavras. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aparece mensagem assim no Facebook, no Instagram, seja lá no que for, dessa forma. Meu Deus mandou te avisar que hoje a tua bênção vai chegar. Tipo assim. Você que está passando dificuldade, é outra mensagem. Você que está passando dificuldade, a hora do teu cativeiro acabou, pois Deus determina a tua vitória. Entendeu? Coisas desse tipo. Você que está chorando, não se apavore, porque Deus já mandou anjos tomar providência em favor de você. São esses tipos de mensagem que eu acredito que será a base fundamental da mensagem do anticristo. Porque essas mensagens são incompletas. Embora elas pareçam ser mensagens de Deus, elas não são.
Elas não são mensagens de Deus. Elas são mensagens que enganam. São mensagens que enganam. Por exemplo, você que está sofrendo, Deus determinou que os anjos determinou uma bênção sobre você. Primeiro que as bênçãos de Deus não são para todas as pessoas. Eu estou assim por causa da minha cachorrinha, ela está querendo um carinho, né? Senão ela vai latir aqui. Eu estou fazendo um carinhozinho nela. Primeiro que Deus não determina bênção para todas as pessoas. As bênçãos de Deus é para aqueles que fazem o seu mandamento. Por quê? Por que Deus não dá bênção para todas as pessoas? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são santas. E ela só pode ser aplicada àquele que se santifica. Quem está no pecado não tem direito às bênçãos de Deus. Não, somente as bênçãos que é para o planeta todo, que é água, chuva, vento, sol, natureza, vida, né? Dias de vida, essas bênçãos são para o mundo todo. Mas as bênçãos direcionadas a uma pessoa de Deus, só quem tem compromisso com Deus. Como é que vai receber a coisa de Deus e não tem compromisso com Ele? Ah, mas como é que sabe que tem? Só pode ter compromisso com Deus quem está de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados. A pessoa tem que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz como a salvação de Deus para os homens. Tem que crer, se arrepender, deixar o pecado e seguir a Deus. Seguir os meus mandamentos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, as bênçãos de Deus é uma manifestação à pessoa da parte de Deus. Então, esse tipo de mensagem, elas enganam o tempo todo. É a pessoa que determina quem ela quer abençoar, e a pessoa que está vendo determina se quer ser abençoada por aquela mensagem. Isso conquista espírita, macumbeiro, budista, católico, crente, até mesmo pessoas que não têm uma fé firmada em alguma coisa, acreditam nisso. Eu sempre vou lá e boto uma pimentinha quando vejo essas mensagens, e boto para não receber mais, porque senão as redes sociais ficam lotadas disso. E quando eu dou uma criticada, um monte de gente vem em cima e fala um monte de coisa, papapá, e tudo, blabapá, e por aí vai. Porque essas coisas enganam as pessoas. E faz com que as pessoas realmente estão tendo um relacionamento com Deus e não estão. E a intenção do anticristo, na sua religião, que ele vai impor, é exatamente essa: achar que as pessoas estão bem com Deus. Achar que as pessoas estarão bem com Deus, mas não estarão. Porque o anticristo que trabalha já, para mim ele já está entre nós, ele já está trabalhando para o diabo. Ele sabe que a missão dele é afastar as pessoas de Deus. Afastar as pessoas de Deus. Essa é a missão do diabo. Não deixar a pessoa chegar a Deus, não deixar a luz chegar às pessoas para que elas vejam a verdade espiritual. Porque nós só podemos ver o mundo espiritual verdadeiro através da luz de Cristo, João capítulo 1. Então, esse tipo de mensagem, elas não podem continuar no domínio de um crente. Não pode continuar trazendo esperança a um crente, porque nós sabemos que a verdadeira palavra de vitória, a verdadeira palavra profética de Deus é o que está na palavra de Deus. Não é coisas que se criam, mensagenzinhas lindas, bonitas e maravilhosas que se mandam. Não tem mensagem de repreensão, não tem. As mensagens são todas boas. Não importa quem seja, não importa se está no pecado, se está na idolatria, no adultério, na fornicação, se está no vício, se está na bebedice, não importa, vai ser abençoado. E eu vejo aqui nos comentários pessoas que eu conheço que vivem no pecado,
tem uma prática religiosa totalmente longe de Deus e do Evangelho de Cristo, e coloca amém, eu aceito, amém, glória a Deus, Deus bota glória a Deus, acredito que seja um crente. Então, amados, essa para mim é a base da mensagem, essa é a base da religião do anticristo que já está à porta. Vigie, não fique enviando esse tipo de mensagem para pessoas que não têm comunhão com Deus. E não receba esse tipo de mensagem de pessoas que não têm comunhão com Deus. Existem uns grupos que são liderados por pessoas e essas pessoas até pagam, essas pessoas que criam essas mensagens recebem dinheiro disso. E ela joga nas redes sociais e faz com que as pessoas compartilhem. Isso é uma empresa, uma pessoa tem essa empresa, ele tem seus funcionários, os seus funcionários criam esse tipo de coisa, joga nas redes sociais, isso aí é visualizado, é compartilhado. Isso rende dinheiro grande para essas empresas, porque eles lançam centenas dessas mensagens por dia, se bobear até milhares, dependendo do tamanho da empresa. E quanto mais compartilhado essa mensagem, porque vem de grupo forte, vem de canais fortes, que são muito assistidos, muito acompanhados, muito seguidos. Então, quanto mais essas mensagens vão repercutindo, mais essa empresa ganha e mais a pessoa que criou ganha a comissão em cima disso. Então, não tem nenhum interesse de abençoar ninguém. Todo interesse ele é financeiro. Pessoas até têm interesse, mas estão fazendo isso de forma errada. E você, como cristão, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Eu não acredito como tem crente que consegue não ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que se firmar na verdade e deixar esse tipo de coisa. Porque é isso que desvia um homem de Deus. Porque a pessoa recebendo esse tipo de mensagem, ela pensa que ela está bem com Deus e Deus está bem com ela. E que ela não precisa orar, ela não precisa jejuar, ela não precisa entrar na comunhão dos santos, ela não precisa ler a palavra, ela não precisa praticar as coisas de Deus. E isso é que faz a pessoa se afastar de Deus, porque estão sendo enganadas. E ser enganado o ser humano é desde Eva, quando a antiga serpente diz, certamente você não morrerás. E ela, por engano, ela praticou a mensagem da serpente. Então vamos abrir os olhos, vamos orar, vamos vigiar e vamos buscar a Deus como Ele nos ensinou, aqui na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. É ali que você se fortalece, é ali que você se alimenta, é ali que você tem verdadeiramente uma comunhão com Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.